E aí, pessoal, podem abrir os olhos. Gostaram dessa música? Eu amo ele. Ele é maravilhoso, também acho. Quando ele fala assim, há canções que duram pouco, outras são eternas. Tudo bem? Eu tenho estudado uma parte da homeopatia, aliás, um autor dentro da homeopatia é o Dr. Rachan Sankaran, que é um homeopata indiano. Eu estou indo para lá agora, dia 22 de fevereiro, passar umas 2 semanas lá com ele para aprofundar esse estudo, que é um estudo muito interessante. E o nome da instituição dele é A Outra Canção. O nome aqui é Clínica do Ser, justamente porque desde o início da minha carreira médica eu tentava unir a totalidade da pessoa numa coisa só, né? Então, eu entendia o ser não como um corpo, mas como uma mente, uma alma e tudo isso. Então, a gente não dá um nome para uma instituição à toa, né, gente? A gente dá em função das nossas crenças, que é outra coisa que nós vamos falar aqui hoje. Daquilo que é verdade para nós, daquilo que tem a ver com o que nós entendemos como missão para a nossa vida, né? E lá na The Other Song, que é a outra canção, a gente percebe que quem vibra na doença só está vibrando numa outra canção. E não quer dizer que isso é mal, não quer dizer que isso é ruim, mas uma coisa muito importante para dizer sobre isso é a forma como o seu ser, a completude dele, consegue se expressar nesse momento. E quando nós olhamos para isso é grandioso. Não é um problema. É a porta da solução. É a janelinha que se abre para a gente entender o que mais. Qual a outra canção eu preciso ouvir? Essa da doença, por exemplo, ou essa do desafio, ou essa canção do incômodo, eu já estou escutando. Mas qual é a outra canção? Qual é a canção da cura? Qual é a canção da paz? Qual é a canção que faz os meus olhos encantarem e o meu coração bater mais forte e eu ter uma vontade enorme de acordar de manhã e viver o meu dia? Quando a gente se conecta com essa história que eu vou chamar aqui hoje de nossa missão, isso tudo vem junto. A gente escuta a outra canção. É emocionante falar disso, né? Eu estou aqui falando para vocês e estou completamente arrepiada, porque isso tudo me toca muito profundamente. E tem outra parte da música que ele fala: lembre-se que a sua consciência é o seu grande farol. Uau! Fechar os olhos do medo. Fecha os olhos do medo e abre os olhos da luz, não é? E abra a luz. A luz, pessoal, é nossa consciência. O que nos impede de estar mais conscientes do nosso ser? O que nos impede de a gente estar mais presente em nós mesmos? Qual é a desculpa? E eu vou chamar de desculpa não de uma forma leviana, mas uma desculpa como uma justificativa razoável que a nossa mente garante para nós que é a maior verdade. Qual é a desculpa que nós estamos dando para a gente não entrar e vibrar na consciência absoluta e ter um mundo de paz? Que mundo? O nosso, o mundo interno. Porque qualquer sintoma vem quando a paz não está garantida dentro de nós. É só assim. Não está fora de nós. Não está, embora em constelações a gente sabe que a gente se conecta com o nosso sistema familiar de uma forma que parece que nosso problema realmente está fora, está numa geração anterior, está lá nos nossos pais, nos nossos avós, etc.
Ok, isso pode acontecer, mas porque nós nos conectamos. Então, a conexão sou eu quem faço. Não está fora de nós. E à medida que nós, então, compreendemos que é buscando recurso aqui dentro que eu vou ter a melhoria, a saúde, a paz, então a gente entra na autorresponsabilização. Eu estava falando ontem para a Andréia que eu estou num momento de mudança tal que eu entrei num processo de trabalho, de coaching, para eu receber o coaching, porque realmente está muito difícil dar conta sozinha dessa mudança que eu decidi empreender na minha vida, e ela é cheia de desafios. É muito incômodo, é muito desconfortável, né? Aqui nós vamos falar um pouco sobre isso, porque que a gente quer mexer num time que está ganhando, quando ele está ganhando. Por que a gente faz isso? Ou para quê? Né? Eu gosto mais dessa pergunta para quê do que da pergunta por quê. Para que eu mexo? Eu tenho uma resposta pessoal, não sei se vale para vocês, mas para mim, a minha resposta é para eu crescer. Para eu sair do lugar comum, para eu sair do conforto, sair da zona de conforto e dar um passo. Um passo que a gente está acostumado com o ordinário, quer dar um passo ordinário, pessoal? Não. Se eu estou acostumado com o ordinário, que é o habitual, eu quero dar um passo extraordinário. Então, sempre que eu estou em direção ao meu crescimento, seja ele isso, seja ele isso, é um crescimento extraordinário. E ele é pessoal, ele é único e intransferível. Não dá para comparar. Não tem fulano é melhor que eu, fulano está mais avançado que eu, fulano é mais desenvolvido espiritualmente, materialmente, seja o que for do que eu. Não dá para comparar. Somos pessoas únicas e a única comparação que é possível é eu comigo mesma de ontem para hoje, por exemplo. O que eu evoluí de ontem para hoje? O que eu ganhei? O que eu fiz de diferença de ontem para hoje que realmente me colocou numa posição extraordinária para mim mesma? Não tem certo e tem errado, pessoal. A gente vive falando isso em constelação, mas eu vivo pegando pessoas que sabem muito constelação falando de novo isso, do certo e do errado. Não, é o que eu dou conta nesse momento. E o tanto que eu quero ficar desconfortável, às vezes eu quero ficar desconfortável um passo, às vezes eu quero 2. Seja lá o desconforto que eu me der, seja lá o tamanho do passo que eu queira dar, a vitória vai vir para mim. E é uma decisão. Então até aí a gente tem alguma escolha. E a gente vai passar por situações na vida em que não vai haver escolhas. Ei, vem pra frente. Hoje tem muita vaga. Então tem movimentos da nossa vida que vão... Aqui não, fica na frente. Tem movimentos da nossa vida que nós vamos ser obrigados a fazer, sabe? Não vai ser da nossa escolha, não. Um exemplo que eu tenho para vocês, por exemplo, muito imediato da minha vida é eu ter perdido meu marido. Eu não escolhi esse caminho. Eu não escolheria ele. Mas na hora que isso aconteceu, eu tive que lidar com a minha vida. De um outro ponto de vista. Eu podia estar sentada e chorando até hoje. Porque dói de forma gigantesca. Ainda. Então a vida vai passar rasteira na gente, como a gente falou naquela palestra sobre o peso da vida, que está lá no YouTube, quem quiser assistir, foi muito legal. A vida vai te passar rasteira para te ajudar a ir para o lugar onde que a sua consciência está,
onde a sua luz brilha de tal maneira que é tão bom viver, que é tão bom espalhar essa luz. Enquanto a vida estiver te passando rasteira, é porque ainda está precisando. Eu posso falar a mesma coisa para mim. Enquanto a vida estiver me passando rasteira, é porque eu ainda estou precisando. Eu ainda estou precisando de me colocar numa situação diferente. Não é melhor nem pior, é diferente do habitual. É aquilo que me traz para um outro nível. Hoje em dia, como existem muitos jogos da internet, essa fala está muito comum, né? Então você vai para um joguinho e ele vai te levando para diferentes fases, não é assim? Quanto mais vai vencendo uma fase, você vai passando para outra fase. Assim é a história do autoconhecimento. E a história de nos colocarmos na vida para sermos seres humanos melhores. Cada dia nós vamos vencer uma etapa. Ou às vezes nós vamos levar semanas ou meses, né? Na música ele fala assim: as semanas que fazem chuva. Não. Há meses que fazem chuva, semanas que fazem Isso. sol. Há meses que fazem chuva, semanas que fazem sol. Ou seja, às vezes, para sua luz brilhar, vai precisar de muita nebulosidade. E há dias que tanto faz. E há dias que tanto faz. É verdade, faz isso. Que é aquela oportunidade da gente também botar o chinelo de dedo, botar a perna para cima, curtir uma praia, não é? A gente também consegue se dar ao luxo de ter relaxamentos e descanso, né? Então a gente não pode ter a pretensão de que a vida é um mar de rosas. A gente sabe que os desafios vão chegar. E muitas vezes nós não temos ciência por quê. Por que o desafio chegou? Nessa tragédia de Brumadinho, né? Qual que é a lição que nós, enquanto mineiros, estamos tendo? Que nós, enquanto brasileiros, estamos tendo? Que essa terra mineira tão explorada está dizendo para nós agora que esses heróis, essas pessoas que foram sacrificadas nesse momento, que eles estão, de certa forma, contribuindo para o nosso aprendizado de nós que ficamos aqui, nós que continuamos habitando as Minas Gerais. A gente não pode achar, é só uma tragédia, os culpados são X, os inocentes são Y e pronto, acabou. Não, não é assim não. Todos nós estamos envolvidos, em menor ou maior grau, né? Aqueles que perderam entes queridos estão envolvidos até no talo, né? Eu que já morei lá nas redondezas, também sinto isso muito. Mas tem gente que está meio distante. Nem sei muito disso. Mesmo assim, vai tocar, né? Pronto, acho que a gente fez um bom preâmbulo. Vocês estão bem aí com essas conversas iniciais? Vamos então falar um pouco hoje sobre essas cinco habilidades que eu elenquei aqui, para que todo profissional se torne pessoas prósperas, né? Nessa era que é a era da informação. A era da informação eu também poderia chamar de era digital. Eu também poderia chamar de era de aquário, com certa semelhança, ok? Alguém aqui não entende quando eu falo era de aquário? Alguém não entende? Ótimo. Então tenho razão para conversar sobre isso, que bom. A era de aquário é a era que sucede a era de peixes, que é essa que nós vencemos até 2000, 2012, por aí, que era a era de peixes, né? Nós entramos agora na era de aquário, que é uma era que vai durar anos a fio, né? O que a era de peixes trouxe para nós? Trouxe para a humanidade? A informação. O que a era atual traz para nós? Muita gente está atrasado nisso. Muita gente está pensando que a era da informação é agora. Não. A era da informação já passou. Nós vivemos agora a era da experiência. Ninguém mais hoje precisa lutar demais
pela informação, porque ela está muito disponível. Mas a gente precisa lutar pela experiência. Porque os nossos filhos, as nossas crianças e adolescentes, elas estão muito mais presas dentro do quarto, na frente do computador, do que anteriormente, do que a nossa geração, pelo menos, por exemplo. E eles vão aprender tanto trancados no quarto que vai faltar a eles a experiência, a oportunidade de viver no corpo e dizer: eu sei, não apenas eu conheço. Já ouvi falar, não é suficiente mais nessa era. A era de Aquário traz uma ideia de que não basta mais você ter um produto, você vender um produto. Você precisa agora de dar a essa pessoa que vai adquirir seu produto uma experiência. Então, na era atual, as pessoas não querem o Uber. Elas também não querem exatamente um carro. Elas querem se deslocar com facilidade, por um custo razoável. Nessa era, nós estamos ocupados não com ter, mas com ser. Mudou, está diferente. Não sei se vocês percebem, está diferente. Então, se você proporciona uma experiência para o seu cliente, ou para o seu sócio, ou para o seu chefe, ou o que for, você vai estar dizendo que você já está habilitado para essa era. Né? Que é a era da informação. Por quê? Porque todo mundo entende pela era da informação. Mas que, na verdade, é a era da experiência. Então, quando você ganha um presente, vamos supor que você ganha um presente, e esse presente, ele, de alguma forma, fala de você, aí você tem a experiência. Só, oh, uau, como que você sabia? Aquilo faz um sentido. Não importa o valor desse presente. Não importa se custou caro, barato, se foi longe para comprar, ou comprou ali na esquina da sua casa. Mas a experiência que isso leva para outra pessoa. Como que ela recebe aquilo, como ela se sente lembrada. Tá ficando claro? Para quem nunca tinha ouvido falar? Então essa é a era de Aquário. Que nada mais é do que a era digital. E que eu vou trocar aqui, ao invés de era da informação, nós vamos lembrar que é a era da experiência. Todos hoje buscam uma transformação. Não é mais suficiente ter. Ter todo mundo já tem, em certo grau. Mas ser. Ok? Bom, a gente sabe que para a gente ter sucesso, para a gente ser bem sucedido na vida, quando a gente está falando de profissão, ou de trabalho, ou de realização na vida material, né? A gente precisa de 5 passos. Foco é o que eu quero. Eu preciso de planejamento, né? Como que eu vou fazer para chegar onde eu quero? Eu preciso de uma melhoria contínua. Então, eu estou contando para vocês hoje, em primeira mão, que nós estamos com o curso Academia da Prosperidade Vital no forno. Está lá. Mas eu ainda, enquanto a pessoa que está elaborando esse processo, eu tenho muita melhoria para fazer nele. É como se ele estivesse agora nascendo. E eu preciso ainda fazer muitos ajustes para realmente eu chegar no que eu vou chamar de resultado. Quando o produto estiver pronto, ele vai ser o resultado fruto de um foco, fruto de um planejamento, de uma ação. Se eu deixar no plano das ideias também, vai ficar só no mundo do projeto, no mundo do papel, né? Não vai se realizar. Melhoria contínua e resultado. É fácil? Tem um esforço. Então, às vezes a gente pode dizer que é simples.
Talvez não seja fácil. Mas é simples. Você pensar, é só isso, Luana, que eu tenho que fazer? Só isso. Pra você ter sucesso é só isso. Mas você precisa de um esforço nesse sentido. Muitas vezes, e isso está acontecendo muito comigo, porque eu gosto de fazer muitas coisas, eu tenho dificuldade de focar. Qual é o foco? Quando eu entendi que saúde falava muito forte na minha missão de vida, aí eu falei, então tem que ser no nível da saúde. Esse projeto, né? Esse plano de ação, ele tem que estar nesse nível. Então a gente vai identificando a partir do autoconhecimento, a gente vai identificando qual é o foco, qual é o ponto que eu vou realmente seguir para eu chegar no que eu desejo, que é o resultado. Zeus, eu posso pedir uma coisa para você? Vai lá embaixo, eu acho que em cima da mesa eu deixei uma garrafa de água, traz ela com um copo para mim. Tô ficando sedenta e esqueci do detalhe. Então essas são as etapas. Básico, isso aqui todo mundo sabe, porque não é muita novidade, né? E para a gente ter a realização, todo resultado indica realização, pessoal. Você pode ter um resultado que não te agrada tanto, que não te realiza, não pode? Então nem sempre resultado é sinal de realização. Para a gente chegar à realização, a gente precisa de mais uns passinhos, né? A gente chama de 6 Cs. Esse é um aprendizado que eu tive com o Jerônimo Telme, que é um coach de sucesso no Brasil hoje. E eu aprendi isso lá. Então, clareza. Tem a ver com foco, aquilo que a gente falou, né? Caminho. A hora que eu tenho clareza, eu tenho que saber qual rota que eu quero seguir. Eu posso ir para Roma de avião, eu posso ir para Roma de navio, eu posso fazer até outra experiência de ida para Roma se eu quiser, por exemplo. Eu posso ir primeiro para a América do Norte, depois ir para a Europa, né? Esse caminho, eu tenho que saber qual que é o caminho que vai facilitar a minha caminhada. Porque além de ter um caminho, eu vou ter que caminhar por ele. Então a escolha que eu preciso ter é qual o caminho mais adequado para facilitar a caminhada em direção à minha conquista. Nessa caminhada, a gente vai precisar de ter consistência. O que significa consistência? Consistência é quando eu não me canso de elaborar, no sentido de exercitar. Eu não canso de fazer a melhoria contínua. Então, a consistência, ela vai ser possível quando eu me alinho com aquilo que faz sentido para mim. Então tem que ser congruente. O que significa ser congruente? É quando aquilo que eu tenho como missão tem a ver com aquilo que eu faço, com o que eu vendo, com o que eu mostro para as pessoas. Então, seria muito difícil para mim falar de um assunto que eu não domino ou que não faz muito sentido. Por exemplo, as pessoas às vezes falam assim, Elaine, como é que você vai falar para a pessoa comer carne? É difícil para mim falar para uma pessoa comer carne, né, Marcela? Então, eu tenho dificuldade, mas eu sei que tem pessoas que querem comer carne, que acham que comer carne faz maior sentido para a vida delas. A gente precisa permitir isso acontecer. Mas não dá para eu falar isso para as pessoas, porque eu não concordo, não tem congruência. É um valor para mim, hoje, não maltratar os animais. Só porque isso é um valor para mim, eu não como carne. Mas ninguém é obrigado a seguir o meu valor. Como ninguém é obrigado, eu tenho que ter tolerância. Mas, para eu falar do que eu quero e vender o que eu quero, eu preciso garantir que eu esteja congruente. Falar de uma coisa que você não conhece, de que você não acredita, não gera congruência.
Não. E só se você tiver isso alinhado é que você vai ter realmente a sensação de me realizei, pessoal. Eu me realizei. Isso é a conquista. Então, se a gente voltar lá atrás e olhar para as etapas do sucesso mais geral, que é foco, planejamento, ação, melhoria contínua e resultado, resultado nem sempre é sinal de conquista. A conquista é quando eu me realizo. Por isso que os 6 Cs são chamados de ciclo da realização. Hoje em dia, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho ouvido muitas pessoas mudando de rumo na vida, assim, de profissão, do tipo, uma pessoa que eu vi recentemente que largou a profissão bem-sucedida de advogado para virar fotógrafo. E está muito feliz. Essas coisas acontecem quando a gente não se satisfaz mais. Não é suficiente aquilo que a gente está fazendo, não basta. Começa a ficar ruim, começa a ficar chato, começa a ficar assim, não tem por que me levantar de manhã da minha cama. E às vezes a gente empurra isso com a barriga muito, vai criando uma barriguinha, né? Vai empurrando com a barriga, e vai não percebendo. E daí a pessoa começa a adoecer, ou começa a realmente não querer sair da cama, e começa a falar que está com depressão, ansiedade, com síndrome do pânico, que são as doenças mais comuns atualmente, pelo menos as que eu recebo no consultório, né? E não percebe que o que está acontecendo é que ela não está congruente com aquilo que faz sentido para a vida dela. Às vezes a gente coloca isso e dá um nome bonito de uma doença para isso, mas o que está faltando é muito anterior e que está ligado a quem a gente é, aquilo que realmente faz sentido para nós como seres humanos. Pode mudar ao longo da vida, gente, o sentido? Pode mudar. Eu não vejo a hora, eu acho que eu estou vivendo isso agora, assim, eu não vejo a hora de falar que ao invés de falar que eu sou médica, eu sou coach, sabe? Eu sou professora de yoga. Não vejo a hora de parar de falar que eu sou médica. Realmente, a medicina, do jeito que ela existe, ela não faz muito sentido para mim. Então, por um lado, é maravilhoso, porque ela me deu muito conhecimento que é rico para mim hoje. É a base de tudo para mim. Mas, por outro lado, ela me limita. Quando a gente pensa na medicina como uma máquina de fazer dinheiro pela doença, puxa vida, faz sentido? Para mim, não faz sentido nenhum para mim. Então, quando eu falo que eu sou médica, eu trato de falar que eu sou médica da saúde. Para eu poder me diferenciar do que a medicina é hoje. Maravilhosa nos diagnósticos, péssima nos tratamentos. E é assim, encontrando o nosso nicho, aquilo que realmente soa verdadeiro para nós, é que a gente vai ciclando para o sucesso, para a realização real. Então, para eu chegar no sucesso, eu tenho que estar embasado nos meus valores. O que é valor para mim? Aqui eu estou contando para vocês um pouco dos meus, né? Saúde, vocês viram, primeiríssimo lugar. Eu realmente tenho a saúde em alta conta. E a gente sabe que os nossos valores, eles dão o caráter das nossas decisões. Quando a gente tem valores, a gente toma decisões positivas ou negativas baseadas nisso. A gente podia dar um exemplo, né, Marcela? Marcela adora exemplo. Se o meu objetivo é a saúde, e eu sou uma médica que vive pedindo exames, parece que é um contrassenso, não é? Então, talvez, se eu ensino para as pessoas a terem saúde, ao invés de ficar identificando a doença, eu estou mais consciente com o meu valor. Então, eu não sou uma médica que pede muitos exames, não é a minha natureza. Os exames são uma fotografia do momento presente, mas, muitas vezes, com tempo, dedicação e hábitos novos,
eu posso chegar à saúde. E aí eu gosto de dar o meu exemplo. Eu cheguei a ter um TSH, cujo valor normal é de 5,5 máximo. Eu cheguei a ter 100. Eu cheguei no máximo da fadiga corporal, quando eu não estava conseguindo sequer mudar o passo numa escada. E eu cheguei a um TSH de 3,1, apenas com alimentação adequada, yoga todos os dias, meditação específica para tireoide. Pode falar, Marcelo. Eu ia perguntar o que é o TSH. TSH é a dosagem do hormônio tireoidiano, que é a possibilidade de você saber se você tem uma doença do tipo Hashimoto ou um hipotireoidismo, né? Então, quando a gente sente muita fadiga, um dos primeiros exames que se pede é o do TSH, para saber se você está nesse grau de estresse, sabe? Orgânico, né? Mas, quando... Bom, eu estou dizendo isso para vocês porque é uma glândula que tem muita facilidade de se estressar, por conta que o primeiro sinal de que as coisas não vão bem, de estresse, vem lá do hipotálamo, que comunica com a hipófise, que comunica com a tireoide, e depois com a suprarrenal, aqui nos rins. Então, esse eixo hipotálamo hipofisário adrenal, ele é um eixo que tem estado adoecido muito no nosso dia a dia. Assim. A gente tem encontrado muitas doenças desse nível. E às vezes é só um ajuste. E se você vai direto para o médico em fadigas, ele quer resolver rápido. Assim como você também está querendo resolver rápido. Porque também a gente é assim, não é? A gente não quer fazer nada pela saúde, mas na hora de resolver, a gente quer resolver para ontem, né? Em homeopatia, a gente costuma dizer que se uma doença é de longa data, ela vai levar um longo tempo para você recuperar. Porque senão isso vai causar uma impressão no seu sistema orgânico tal que vai te estressar mais. Por isso os medicamentos que resolvem rápido favorecem esse estresse no nosso organismo. Se nós adoecemos de longa data, nós precisamos de uma longa data para a gente recuperar. É a natureza. Se a doença é aguda, começou ontem. Daqui 2 dias tem que estar bom, se você fizer um tratamento adequado. Até em homeopatia, a gente acha isso. Pronto, então voltando lá atrás nos nossos valores, né? Os nossos valores vão governar as nossas decisões, mesmo que a gente não saiba por que a gente tomou aquela decisão. Às vezes a gente não sabe por que tomou aquela decisão, mas foi algum valor que a gente carrega dentro de nós que fez a gente tomar uma decisão. Lembrei agora de um. Sabe aquele valor, entre aspas, pode ser valor e pode ser também tido como não valor exatamente, mas num dado momento isso pode ser valor para nós. Quando nós achamos que um rico não passa para o reino do céu. Mais fácil um camelo atravessar, como é que é? O buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Isso pode virar um valor para nós. E se isso virar um valor, ser rico vai ser um problema. Agora, se você for rico, quanto de bem você pode fazer à sua volta? Quantas pessoas você pode ajudar? Então, é isso que eu estou falando, que às vezes esses valores não estão tão claros para nós e nós somos guiados por eles sem perceber. E são valores por quê? Porque às vezes a nossa sociedade falou que isso é verdade. Nosso papai, a nossa mamãe validou isso, carimbou, ó, isso é real. Cuidado, hein? Te cuida, hein? Olha para sua vida fora, né? Então, tem um Sófocles, lá no ano 400 a.C., disse assim: por uma causa justa é quando o fraco derrota o forte. Então, quando o seu valor é um valor de consciência, que traz luz, que agrega, que amplia olhares, então você pode até estar fraco, mas você vai derrotar o forte, porque é uma causa justa. Justa para quem? Para o mundo?
para você. Como é que chama aquela menina do Oriente Médio que virou uma celebridade? Malala? A Malala é um exemplo disso. Era uma causa justa para ela. Gente, uma criança. Ela não tinha grandes conhecimentos, mas ela sabia o que era justo para ela. Então aqui trata de a gente reconhecer quem nós somos e o que faz sentido para nós. Não adianta a gente pegar a causa que não é nossa. Não vai fazer sentido nenhum. Assim, nós chegamos à nossa missão. A nossa missão é essa razão pela qual a gente sai da cama todo dia. Então, a minha razão sair da cama todo dia não é vir dar palestra para vocês. Não é ir também para o consultório atender clientes. E também não é ficar viajando pelo mundo afora. Não. Isso tudo eu faço. Mas não é isso que me faz ter vontade de sair da cama. O que me faz ter vontade de sair da cama é ajudar as pessoas com quem eu convivo a terem um olhar diferenciado sobre a saúde e a serem pessoas melhores por causa disso. Então, quando a gente entende a nossa missão, a gente não está saindo de casa, ai meu Deus, mais um dia cheio de 20 pacientes para eu atender. Não, a gente não sai assim de casa. Ou a gente fala, ai meu Deus, vou lá ver se aquele povo me aguenta na palestra. Não, é outra história. Tem algo lá dentro de mim que realmente faz os meus olhinhos brilharem. E eu descobri isso muito recentemente, porque eu estou numa busca desenfreada de descobrir meu propósito, de clarear essa missão, de não deixar isso no ar, sabe? E aí, existem 3 níveis de missão. A gente tem que saber qual desses níveis a gente se localiza, né? O primeiro nível de missão, e esse trabalho é de autoria de Vitória e Vilela. O primeiro nível de missão é aquela em que eu quero adquirir algo, seja materialmente, seja habilidades, quando eu quero adquirir algo. Esse é o primeiro nível de missão. Elaine, o primeiro nível é o mais básico, é o mais difícil, é o mais feio? Não, primeiro nível não tem nada de espiritual e nem de belezura ou de feiura. É simplesmente onde você está agora. Se você está nesse nível, eu me lembro quando eu queria adquirir uma casa no mato. Eu só via mato. Eu só via casa no mato. Eu não queria mais nada além daquilo. Eu estava nessa missão de primeiro nível mesmo. E tinha orgulho de falar aquilo. Então a história não é ruim estar no primeiro nível. É se eu não assumo em que nível eu estou. E aí tanto fiz na busca da minha casa no mato, que um dia eu consegui. Falei, opa, consegui minha primeira casa no mato. Tinha um quarto, tinha um banheiro e uma sala. Era isso. E era perfeito, né? Então, o segundo nível, ele é um pouco diferente desse, porque ele tem a ver com ajuda ao outro. Qual outro? Qualquer outro? Não. O outro que está interessado em mim. Eu estou nesse nível hoje. Deu para vocês verem quando eu falei da minha missão aqui para vocês, né? Então, hoje eu estou no nível de querer ajudar as pessoas que querem escutar essa conversa que eu tenho para contar aqui. Não é para qualquer um, é para quem quer me escutar. Certo? Esse é o segundo nível. Qual é o terceiro nível de missão? O terceiro nível de missão é aquele em que eu não sei quem que eu vou atingir, mas eu estou enfiada no laboratório pesquisando a cura do câncer, por exemplo. Aí é um nível mais universal. Não é fulano Beltrano que está interessado. É atingir todas as pessoas. Muito mais pessoas. Então, a pessoa que é, por exemplo, um cientista, uma pessoa que se dedica muito a causas que ele muitas vezes nem tem certeza onde que vai chegar naquelas pesquisas. Essas pessoas estão nesse terceiro nível
de missão. Ficou claro isso, pessoal? A gente se localiza em um nível desses para a gente ter clareza se o que eu quero representa uma conquista ou se o que eu quero representa uma realização de ajuda ao outro. Ok? Saber disso vai dando mais clareza para a gente traçar o nosso caminho. Então, a gente descobre isso como? Percebendo qual que é a nossa essência. Qual que é a nossa essência? O que as pessoas dizem de mim e elas têm razão? O que eu faço que é tão próprio meu que eu nem reparo que eu faço? É tão natural que eu nem reparo que eu faço. Eu vou dar um exemplo que o Jerônimo conta. Ele fala que ele tem uma habilidade de comunicação muito grande e ele vai... sempre foi, mesmo antes dele se tornar coach, ele era advogado da União antes disso, e mesmo antes disso ele era do tipo de pessoa que conversava com todo mundo no local de trabalho dele, desde a faxineira até o máximo lá do desembargador que fosse. Ele conversava igual, e ele nem percebia que ele fazia isso. Um dia a mulher dele falou: você já percebeu que você conversa com todo mundo, que não tem diferença para você? Ele falou: uai, mas é assim que é, isso é natural, não é não? Não, você é diferente. Isso não é natural em geral. Isso é específico. Isso é seu. Então é aí que a gente descobre a nossa essência. A outra pergunta é: qual é a nossa atitude? O que a gente faz com a nossa essência? Então, é muito natural para mim fazer atividades ao ar livre. Eu sou apaixonada por sair pro mato, sair pra caminhada no mato, sair pro meu quintal, sair pra horta. Isso é tão habitual para mim que eu nem via como isso sendo um valor. Eu achava que todo mundo gostava. E não é. Para mim, realmente, eu tenho uma atitude de andar pelo mato, pela natureza, que é tão própria minha que às vezes eu acho que todo mundo gosta disso. Não é verdade. Não é que todo mundo gosta disso. Tem gente que faz porque, não, eu vou porque tá precisando. Mas que acha melhor viver dentro da cidade, por exemplo. Né? Então a gente vai descobrindo quais as atitudes que nos tornam quem a gente é. E quais são os nossos objetivos de vida. Para mim, descobrir meu objetivo enquanto profissional é muito mais fácil quando eu sei qual é o meu objetivo de vida. Qual o sentido que eu quero dar para a minha vida. É muito mais fácil do que qual o objetivo que eu quero como profissional. Porque se eu alinho as duas coisas, lembra da congruência? Então, se eu alinho essas duas coisas, eu tenho mais chance de ficar bem-sucedida e realizada ao mesmo tempo. Ok? Os melhores clientes querem comprar produtos e serviços de quem está vivendo a sua missão. Essa é uma frase do Pedro Superti. É um profissional da área de marketing, de diferenciação. Ele está na internet, assim, intensamente. Eu fiz o curso dele, que chama Fator X, justamente com essa ideia de me diferenciar. E ele fala que quando a gente está na nossa missão, a gente está no amor que contagia tudo que a gente toca. Porque o amor contagia tudo que a gente toca quando a gente está vibrando esse amor em tudo que a gente faz. E a gente só faz isso quando a gente está conectado com a nossa missão. Qual é o sentido? Pode perguntar, meu bem. Pedro Superti. O que impede o sucesso? A Katinha me lembrou disso ontem, quando a gente conversou pelo WhatsApp, né, Kati? Que o sucesso, a gente falou na aula passada sobre autossabotagem, né? A autossabotagem, ela impede a consistência. Lembra que a gente precisa de consistência para a gente chegar lá? Quando você está fazendo uma coisa muito diferente na vida, ter consistência é fácil? Puxa vida.
Eu, nessa minha luta, ontem, eu tive um daqueles dias de inferno, assim. Falei, por que eu tô nisso? Onde que eu tô querendo chegar? Será que vale a pena? Ontem eu cheguei nesse momento de falar assim, Daí eu falei, ok, para tudo, e vai fazer uma coisa que você ama fazer. Eu fui pro mato, com os meus. Catei meu cachorro e falei, vamos andar, porque o trem tá bom, não. A coisa tá ruim aqui, pegou. Boxear, né, mãe? Vamos andar. Mas você foi boxear, né? Boxear é o meu boxe, Porque, qual é o sabotador interno que falou comigo ontem? Hã? Uma intriga mental, mas qual? Não, eu não tinha dúvida, não. Desânimo. É um que... Quem falou desânimo? Você? Passa por aí. Mas sabe qual a fala repetida que eu tenho? E a gente sempre tem falas repetidas, que a gente fala pra gente mesmo o tempo inteiro. A minha fala repetida é: tô exausta. Vivo falando isso pra dentro de mim. Tô exausta. Aí a hora que eu entro na exaustão, eu quero parar. Natural. Graças a Deus que eu tenho um corpo que me conta que é hora de parar. Sabe o que eu fiz ontem, gente? Eu não sou de dormir de dia, de jeito nenhum. Sou daquelas que não dormem de dia de jeito nenhum. Mas ontem, a hora que eu percebi que eu não estava rendendo, fui, caminhei, voltei e ainda não estava rendendo, eu falei, eu vou deitar e dormir. Eu deitei e dormi por, acho que 1h30. E a hora que eu vi era 23h30. Eu não tinha feito isso aqui. Eu não tinha terminado de fazer minha prática meditativa e de yoga. Eu falei, você precisa levantar agora e fazer pelo menos sua parte de yoga, porque meia-noite acaba seu tempo. Então eu levantei, eu fiz, e aí a hora que eu terminei eu falei, pronto, tem que terminar os slides. Eu falei, não é possível terminar os slides. Eu vou ver se eu acordo mais cedo e consigo fazer isso acontecer. E se não acontecer, porque não é para ter slides. E aí rendeu. De 4 horas da manhã até as 6 da manhã rendeu. É o que eu consegui elaborar, foi nesse momento. Que é interessante, que é um momento que a gente tem mais conexão, né? A conexão com o espiritual, com o não palpável, é maior nesse horário. Então, foi interessante. Eu conto isso para vocês entenderem e saberem que não é uma régua, que não é um nível, que a gente tem estabilidade garantida a vida toda. Não é. O sabotador, ele está de plantão o tempo inteiro, porque ele está lá no nosso cérebro reptiliano. Lembra do webinário de quinta? Ele está lá. O sabotador está lá porque ele quer garantir a nossa sobrevivência. Quer garantir que a exaustão não vai te levar para um ponto de você adoecer. Então, a gente precisa desse mecanismo interno de sobrevivência. A gente não tem escolha a respeito disso. Mas quando eu consigo, então, nomear o meu sabotador interno, eu consigo dar nome para ele. Onde eu dei o nome de Maria Moleza. Maria Moleza, vou deixar você dormir um pouquinho, tá? Mas depois você vai levantar, Maria Moleza. Você vai levantar e nós vamos fazer o que a gente precisa fazer. A gente combinou. Então, tem que saber onde você vai achar motivação, mas você vai levantar dessa cama e vai fazer o que você precisa fazer. Então, quando a gente nomeia, fica um pouco mais fácil. Então, essa é uma dica. E claro que isso está lá nos nossos bloqueios subconscientes, aqueles bloqueios que lutam ou registraram que, de outra forma, você não sobreviveria. Eu contei aquela história do meu primeiro acidente de carro, né, quando eu comecei a dirigir. Eu contei isso no webinário de quinta-feira, mas eu vou contar de novo para quem não teve a oportunidade de assistir, né. Eu estava voltando de um plantão lá de Venda Nova, eu estava na Cristiano Machado, na altura ali do Floramar, naquele sinal ali da altura do Floramar.
E eu parei no sinal vermelho, normalmente, e veio um corcel atrás de mim, branco, olha como a gente não esquece, né? Um corcel branco atrás de mim, voando. E eu, gente, será que ele não tá me vendo? Será que ele não tá me vendo? E eu olhando o retrovisor, e será que ele não tá me vendo? E o cara, pá, bateu na minha traseira. Por muitos anos, eu fiquei dirigindo como quem tá andando para trás, sabe? Com medo de eu bater na traseira de alguém. Isso foi um trauma que se instalou no meu cérebro reptiliano e que por muito tempo me ajudou a ter muito cuidado para não bater na traseira de alguém. Claro que com o tempo isso foi um trauma pequeno, porque eu tive uma dor na coluna, porque deu aquele baque mesmo instante de cinto, mas não foi nada tão grande assim, tão grandioso, né? Mas por muito tempo eu me via segurando para não ir muito adiante na direção. E isso reflete na vida. Quantas vezes que nós, por um trauma físico, adotamos uma postura de não ir muito à frente na vida, porque esse trauma não quer que a gente de novo passe pelo que a gente passou. Essa é a importância de limpar nossos traumas, pessoal. Essa é a importância de reconhecer os sabotadores e liberá-los. Essa frase é do Yogi Bhajan e ela traz muita informação pra gente, juntando com isso tudo que a gente está falando. Olha só. A prosperidade é perpétua para as pessoas que preferem ser penetrantes, preparadas e cheias de propósito. A prosperidade somente vem para aqueles que são confiáveis, para aqueles que se entregam e para aqueles que têm conteúdo e consistência. Vejam a atualidade dessa frase que Yogi Bhajan disse lá nos anos 60, pessoal. Vocês, por um acaso, estão escutando muito falar de conteúdo? Não é? Resume-se em compromisso. Se você coloca sua alma em alguma coisa, você pode ganhar o universo todo. Então, conteúdo, compromisso e continuidade. Olha o tanto que essa frase do Yogi Bhajan tem a ver com tudo que a gente conversou. Não é verdade? Yogi Bhajan também traz para nós aqueles 7 passos para conquistar a felicidade. E quando ele fala desses 7 passos, a base, o passo número 1 é o comprometimento, é o compromisso. E ele fala que compromisso dá caráter. Veja a diferença. Eu quero ter caráter primeiro para depois ter compromisso. Ou eu tenho compromisso, então meu caráter vai se formando por causa do meu compromisso. E depois, o caráter vai gerar dignidade. E ele fala que quando você tem dignidade, a porta da prosperidade já se abriu. Os outros passos é para você ter uma felicidade global, plena. É para você conquistar a graça e o serviço à humanidade. A habilidade que você ganha com o passar do tempo no exercício do compromisso e do caráter e da dignidade, você vai ganhando uma forma tal de fazer em que servir é natural. Você não pergunta se o outro quer, você já faz para o outro aquilo que ele está precisando. Sem precisar aquela justa medida que nós conhecemos no trabalho de constelação, do equilíbrio entre dar e receber. A gente não fala do equilíbrio entre dar e receber nas constelações? Isso vale até o ponto em que a gente está no terceiro nível desses 7 passos da felicidade de Yogi Bhajan. Quando a gente atingir o 7º, melhor, o 6º, que é o passo para a felicidade, você não faz mais conta disso. Viu? Te dou uma resposta com isso? É.
Mas é importante demais a gente perceber que a gente só vai mudar de fase quando a gente já tiver conquistado uma outra. Os degraus, eles são importantes. E se a gente pular um, a gente vai ter que voltar atrás. Ok?